Amigos, imagens como essa foram até capturadas algumas vezes e nós vamos aproveitar essas belas imagens de um casal de tucunaré no ninho para contar algumas curiosidades e falar um pouco da reprodução, baseada em conhecimento próprio que a gente adquire ao longo da vida pescando e apreciando a natureza, e também baseado em pesquisas. O tucunaré-açu, de nome científico Cichla temensis, possui como significado amigo da árvore. Tucum, amigo, e aré, árvore. Mas na verdade, de acordo com um especialista, essa definição não seria a mais adequada. Apesar de fazer sentido porque o tucunaré gosta de ficar próximo de árvores, mas a definição mais correta seria do tupi semelhante ao tucum. Tucum é uma palmeira. Da família dos ciclídeos, o tucunaré é o maior deles, e o açu, o maior representante dessa família. 15 espécies de tucunaré são conhecidas somente na região amazônica. Entende-se e há estudos que existem 24 espécies de tucunarés ao todo no Brasil. Os mais conhecidos são o tucunaré-açu, o pinima, das bacias amazônicas. Aqui na região sudeste são o tucunaré azul e amarelo. O azul é muito famoso e conhecido nas regiões de Goiás e Tocantins. Em Goiás, o lago Serra da Mesa, e Tocantins, o lago Angical. Os tucunarés são peixes que vivem em lagos e lagoas, matas inundadas e também na boca e remanso dos rios. Não realizam migrações, formam casais e escolhem áreas espraiadas ou remansos para construir o ninho e cuidar da sua prole. O início do período reprodutivo é caracterizado pelo aparecimento nos machos de uma gordura na cabeça, um tecido adiposo, que pelo menos aqui na região a gente costuma chamar de cucuruto, carinhosamente. Mas também na região da Amazônia é conhecido como gibão. Especialistas afirmam que os machos escolhem as fêmeas que possam produzir o maior número de descendentes e as fêmeas escolhem os machos que poderão defender melhor o território e o ninho. Sugere que essa protuberância na cabeça, ou cucuruto ou gibão, seja importante também na seleção sexual. O momento do acasalamento é caracterizado por movimentos circulares do macho ao redor da fêmea, ondulando seu corpo em forma de S, abrindo a boca e estendendo suas nadadeiras ao máximo. A fêmea, quando interessada pelo macho, passa a visitar seu território várias vezes, nadando em sua perseguição numa forma de dança. Este ritual continua até ocorrer um firme pareamento, quando ambos passam a defender o território ou saem à procura de um lugar mais adequado para a desova. Neste vídeo, as imagens que vocês estão conferindo é de um casal que já desovou, já escolheu um local para a fecundação, que geralmente é dessa maneira, é um substrato duro e resistente. Nesse caso, o local escolhido, a superfície, é um tronco duro e resistente no fundo de um areião. O macho e a fêmea limpam essa superfície com auxílio da boca, movimentam as nadadeiras tirando algas ou outros vegetais, e esse processo de desova pode durar até 2 horas e meia, até que todos os ovócitos sejam desovados. Uma vez ocorrida a fecundação, os reprodutores se revezam na tarefa de cuidar do ninho. A eclosão das larvas ocorre num período de 2 a 4 dias após a fecundação. Depende também da temperatura da água. Vejam que nas imagens é possível visualizar os peixes, pequenos peixes, atacando as ovas, principalmente quando o casal não está presente no ninho. Eles resumem essas espécies de peixes que se alimentam das ovas do tucunaré-açu como piaba. Aqui na região sudeste é mais comum o lambari. O lambari come as ovas do tucunaré azul e amarelo. Depois que essas ovas viram larvas, são aspiradas pela boca e colocadas no ninho, num processo contínuo que pode durar cerca de 4 horas. Se perturbados, o casal pode mudar as larvas de local ou até mesmo abandonar o ninho.
As larvas crescem rapidamente, entre 3 e 6 dias, passam a alimentar de pequenos crustáceos, iniciando a natação, sempre protegido pelos pais. No Sudeste, nós costumamos chamar de chuveirinho, porque os filhotes ao redor do casal são tantos que parece que está borbulhando a água. Aos 2 meses de vida, esses juvenis já ficam camuflados em meio à vegetação e aos poucos deixam de receber os cuidados dos pais, passam a viver nas margens. Possuem comportamento solitário e forrageiam, selecionando os itens de interesse. Basicamente, insetos, camarões, pequenos peixes. E logo serão jovens adultos e começarão a sua vida reprodutiva também, continuando o ciclo dos seus pais. A temporada de pesca nas bacias amazônicas vão de setembro a abril. Claro que por movimentar muito a economia, o turismo na região é bem mais desenvolvido do que outras regiões do país. O açu, por exemplo, o ciclo atemensis que estamos falando, é protegido por lei, cota zero. É muito comum os piloteiros, os guias turísticos, os guias de pesca, conhecer vários peixes de tamanho que proporcionam belas brigas nos mesmos locais de outras temporadas. Isso só ocorre por conta do comportamento do tucunaré de característica sedentária, mas também pela proteção da espécie, o que deveria ocorrer também na região sudeste com os tucunarés azul e amarelo. Acredito que assim como nas bacias amazônicas, que existem outros ciclas, por exemplo, o popoca, o borboleta, o paca, espécies que desconheço ser protegida por lei, o amarelo aqui na região sudeste também não precisaria ser. Estes tucunarés que ficam em menores tamanhos também nos proporcionam muita alegria com insanas brigas na ponta da linha. Mas se de início já protegemos o açu nas bacias amazônicas, por que não proteger o tucunaré azul nas bacias do sudeste e centro-oeste, onde, claro, assim como o açu, são os ciclas da região que atingem maiores tamanhos e movimentam o turismo pesqueiro das regiões. Seria um excelente começo para locais, por exemplo, região de Araçatuba, represa Três Irmãos, que não existe nenhuma proteção para estes peixes, muito menos conhecimento da população do comportamento característico dos tucunarés. Acredito que, quando não há conhecimento para exercer a função de topo da cadeia alimentar, como é a nossa de Homo sapiens, é necessária medidas drásticas enquanto se pode compartilhar conhecimento para as novas gerações e que estes aprendam a preservar as espécies da maneira correta. O ponto que estou querendo chegar é que há muita hipocrisia no pesque e solte, que nós, pescadores, não gostamos de comer peixe. Sim, nós gostamos. Porém, é necessário que se conheça o comportamento reprodutivo e quais os peixes que são matrizes de rio, quais os peixes que podemos ou devemos comer para que haja a continuidade e a longevidade da espécie e não cause nenhum desequilíbrio. Imagina só, nessas imagens, o casal que está aí cuidando das ovas, que em breve serão larvas, se eles são arrancados do seu ninho, além das ovas serem comidas pelas piabas, em caso de alguma fecundação de larvas, estes serão terrivelmente atacados por predadores. Aproveitei esse belo vídeo, essas imagens de um casal de tucunaré-açu cuidando do ninho, para compartilhar um pouco de conhecimento e também deixar essa mensagem que deve com certeza ser compartilhada para os amigos pescadores e apreciadores do tucunaré, peixe que movimenta o turismo pesqueiro no Brasil, movimenta quase 20 milhões na economia local todos os anos e 95% desses visitantes são oriundos dos Estados Unidos, segundo dados da Amazonas Tour. Aproveita também para se inscrever no canal, tem muita imagem ainda de ataque na superfície, ataque nas iscas de hélice, bastante material para compartilhar com vocês. Sintam-se à vontade para comentar, para curtir, para deixar um elogio, uma crítica, fazer uma pergunta de alguma dúvida que surgiu, alguma recomendação de tema aqui para o canal. Eu gosto muito quando vocês escrevem e respondo todos.
É isso. Muito obrigado e até uma próxima.